Seguindo a ordem do dia que foi decidida na Comissão Permanente, temos para análise o que era o ponto 4 da ordem do dia, contratação de empréstimo de curto prazo para o ano 2015, que, como todos saberão, foi também relegada desta ordem do dia para mais tarde, por virtude de se ter deliberado que deveria ser solicitado um parecer relativamente à admissibilidade desta contratação, deste empréstimo de curto prazo, isto é, se a contratação do empréstimo de curto prazo se vinha contar ou não para o aumento da dívida total do município. Conforme é do conhecimento dos senhores vogais aqui presentes, foi disponibilizado na cloud do município informação relativamente à solicitação de 2 entendimentos sobre esta questão, um inicialmente fornecido pela CCDRN, que depois foi confirmado pela Direção-Geral das Autarquias Locais. Tiveram acesso a essa informação e, portanto, é submetida à discussão este ponto já contando com essa informação que foi disponibilizada. O que está em causa, como se sabe, é a autorização que esta Assembleia Municipal deve ou pode dar, pode ou não dar, relativamente à contratação do empréstimo de curto prazo até um limite máximo de 1.800.000 euros, como empréstimo de curto prazo, que, como se sabe, é para fazer face a dificuldades pontuais de tesouraria. Portanto, é este ponto agora em discussão e aceitamos aqui como lixo. Pois, também se pode pôr essa questão. Já houve discussão sobre este assunto, não sem a totalidade da documentação, não é? Portanto, há documentação nova, portanto, parece que se justifica uma nova discussão sobre este assunto. Portanto, aceitam-se as primeiras inscrições. Sr. Vogal Paulo Castro. Mais inscrições. Sr. Vogal Jorge Carvalho. Sr. Vogal José Carvalhinho. Tenho que levantar mais o braço. Sr. Vogal Aurora Moraes. Mais inscrições. Sr. Vogal Paulo Castro, tem a palavra. Boa noite a todos. O grupo do PSD vai votar favoravelmente este documento, como também já o ia fazer na sessão anterior. É um documento de grande responsabilidade no ato de executar o pedido de um empréstimo. Estávamos seguros que, efetivamente, era um documento que tinha, da parte do Executivo, toda a segurança na sua contratação. Os pareceres recolhidos vêm, neste meio, confirmar isso mesmo, ou seja, a CCDRN e a DEGAL confirmam aquilo que nós já tínhamos interpretado, ou seja, qualquer empréstimo de curto prazo não contribui para a dívida se no mesmo exercício económico ele é contraído, ele for liquidado. Ou seja, todos os empréstimos de curto prazo que até à data foram sempre contraídos, independentemente do seu valor, tinham esta finalidade, é de apoio de tesouraria e caso ele não venha a ser liquidado no ano em que é contraído, e sim é que vai contrair para a dívida. Esse era o nosso entendimento, ainda bem que temos estes 2 parceiros que convergem os dois nesse sentido, por isso estamos muito mais seguros e mais firmes naquilo que era a nossa decisão, que era votar favoravelmente, isso uma vez mais é para confirmar isso mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vogal Paulo Castro. Tem a palavra o Sr. Vogal Jorge Carvalho. Eu realmente, Dr. Paulo Castro, até fico na dúvida se os papéis que eu recebi são os mesmos que recebeu. Porque, embora eles venham com uma letra muito pequenininha, isto só com uma lente é que se vê o que é, diz aqui o Paulo Castro, houve 2 pareceres favoráveis. Eu não encontro nenhum parecer favorável.
a doutora Marlene Carvalho serviu apenas a meter uma cunha entre a Câmara e a DGAL para que a DGAL dissesse alguma coisa. Mas não pede a posição oficial da DGAL. Pede a ajuda da amiga doutora Carla Amador, que como Amador aqui deu uma informação errada. Mas também não se compromete, ela não diz, a DGAL diz, relativamente ao que vocês dizem, eu respondo que se pagarem até dia 31 de dezembro, não houve aumento da dívida. Mas não foi isso que lhe foi perguntado. Ela responde que se for pago até o dia 31 de dezembro, não há aumento da dívida. Mas a questão não era saber se o aumento até 31 de dezembro havia ou não havia aumento da dívida. A questão de saber era, e ela não diz isso em lado nenhum, a dizer, enganámos-nos, ou a DGAL enganou a Câmara, ou enganou a Assembleia Municipal no parecer anterior, porque quando lá dizíamos que empréstimos a curto prazo e empréstimos a médio e a longo prazo têm todos o mesmo tratamento jurídico, a partir de agora desapareceu a diferenciação, agora já não fala nisso e diz, isto não conta para o curto, porque o curto acaba até 31 de dezembro, quer dizer, isto leva-me a dizer, portanto, ou a senhora está enganada, ou a senhora tem capacidade de desautorizar o que o serviço oficialmente mandou em nome do serviço, em nome da DGAL, não é em nome da doutora Carla Amador, a pedido da amiga doutora Mariana Carvalho. Não é, estas coisas não se resolvem nesta situação. Mas depois o que é que nós temos? Temos que a informação que a Câmara mandou para lá, a doutora Maria João daqui da Câmara mandou, está aqui em letra muito pequenininha, não é a mesma que a Câmara nos manda a nós. Portanto, a Câmara manda-nos para nós um mapa demonstrativo da capacidade, mas para a Comissão de Coordenação Norte e para Lisboa mandou um outro mapa, não o mesmo. E, portanto, estamos a falar de quê? Estamos a pedir o quê? E informação de quê? Depois, verificamos que o mapa que a Câmara nos apresenta interpreta a lei exatamente ao contrário do que a lei diz. Parece impossível, mas como é que é possível? A lei diz, o artigo 84 não é para aplicar quando o 52 não pode ser aplicado. O artigo 84 é aplicado quando, excepcionalmente, a nova lei venha convocar a Câmara em cumprimento. Portanto, o 52 é cumprido, mas o 84 pode não ser cumprido se resultar da lei a aplicação. A Câmara aqui que é que parte do pressuposto. O 52 não é cumprido. Como já dizia o parecer da DGAL, parecer oficial da DGAL. E logo, se o 52 não é cumprido, vamos ver se o 84 é cumprido. E isto permite, e depois vai concluir como o 84, o 52 não, o 84 dá, tanto faz. Nós seguimos o 52 ou 84, quem se mete no comboio e diz tanto faz apanhar a linha para Aveiro como a linha para o Porto, porque eu no fundo ando de comboio, não interessa onde é que eu vou parar, interessa eu ando de comboio e portanto portanto, esta situação é uma situação que me parece, e não vejo outra situação, é uma situação enganadora. Quer dizer, sei lá, se não é bem, pergunta a alguém o resultado de um jogo de futebol, quem ganhou foi o Benfica ou foi o Porto? E as pessoas respondem mais o jogo do Marítimo, que o Marítimo empatou. Mas não era essa a pergunta que estava em discussão, não era o que é que fez o Marítimo
E a mesma coisa aqui, perguntar isso. Depois, o que é que nós temos? Temos que, e depois vamos bater à história do costume, que é ali, o Vicente tornar-me a dizer que as informações do Sr. Presidente trazem transparentemente o valor dos empréstimos da Câmara. E, se formos ver, verificamos que este montante de empréstimos dos 31 milhões que a Câmara que fala na intervenção do Sr. Presidente, portanto, é o que está aqui. Mas depois, o que é que temos? Depois não se diz o que é. E depois diz que há aqui umas dívidas que estão excepcionadas, isto é, devemos 13 milhões à EDP, mas não é para contar. Devemos de empréstimos 6 milhões e não sei quantos, que ainda há pouco tempo eu mudei de óculos, mas não assim hoje. 6 milhões e não sei quantos, não é para contar. E que devemos de discutir este tema quando for a apresentação da informação do Sr. Presidente, aí eu vou pedir mais explicações concretas, mas a convicção que eu tenho é que os números da dívida camarária não é uma dívida total. Portanto, para qualquer pessoa, qual é a dívida? A dívida é aquilo que a pessoa tem de pagar. Para a Câmara não é aquilo que tem de pagar, é aquilo que tem de pagar a alguns, aquilo que os outros ainda estão à espera, mas não contam porque ainda não têm de pagar, como é o caso da EDP, começa para pagar a 2020, portanto, não devemos nada. Quem estiver no poder depois em 2020 que se desenrasque. E outras situações. E isto demonstra o quê? Demonstra que, efetivamente, a Câmara não cumpriu aquilo que prometeu aqui. O que o Vicente diz, eu retiro o documento, até a legal disse que é legal. Mas a legal não diz nada. Quem diz é a doutora Amador, e que também não nos responde à pergunta. Ela não diz se é possível, ela não diz sim, é possível. Não. O que ela diz é uma questão muito simples, que é tal esquema de chutar para canto, a dizer na resposta à questão, e tendo em conta que o empréstimo de curto prazo deverá, nos termos do artigo tal, ser amortizado até ao final de 2015, o mesmo não irá, nessa situação, onerar o endividamento municipal em 31 de 12 de 2006, o que não prejudica o cumprimento do artigo número 152, que é, não há outra manada. Pois se há outra, não tenho. Se há outra, não tenho. Abaixo, tenho as questões pessoais, espero bem que esteja tudo bem consigo, estou a tentar contar em um ponto. Há documentos que contradizem efetivamente. Sim. Senhor Vogal, faz favor de continuar. De modo que me parece que enquanto não vier uma posição da legal, e da legal é com pessoas com a responsabilidade de cumprir o que a legal diz, porque não basta, por exemplo, eu pedir o parecer da Câmara e depois quem me responde é a Dona Isaura. E depois a Câmara dirá, mas a Dona Isaura não pode dizer o que é que a Câmara decidiu, sem primeiro nos perguntar. Seria o que deveria ter feito esta doutora Amadora, era não responder ou dizer isto é a minha posição pessoal, mas o serviço irá dizer alguma coisa se não vier um documento assinado pelo responsável da DGAR. Muito obrigado, Sr. Vogal. Tem a palavra o Sr. Vogal José Carvalhinho. Vamos pela ordem de inscrição. Bom, boa noite novamente. Eu às vezes até fico com dúvida se estivemos na mesma Assembleia da outra vez. Porque a questão fundamental, e logo
A questão do princípio, que até foi levantada por mim, era a questão da demonstração do mapa de endividamento. E andamos aqui a discutir à volta da questão de ser obrigatório ou não ser obrigatório para fazer a apresentação do mapa de endividamento. O vogal Paulo Castro até veio aqui com o seu iPad mostrar que o Presidente, na sua informação, até mostrava a dívida. E eu depois vim aqui intervir e dizer: não é dívida, é demonstração do mapa de endividamento que está em causa. E, portanto, o primeiro ponto era a questão da demonstração de capacidade de endividamento do município que estava em causa. Nem estávamos sequer nessa altura a colocar esta questão se a autarquia podia ou não podia pedir este empréstimo. E realmente, já que levantaram a questão, então vamos falar da Degal. Diz a Degal, não é a doutora Carla Amador, é a Degal, no parecer que enviou ao município em dezembro do ano passado. E diz na página 6 o seguinte, estou a citar agora a Degal: para efeitos de contratação de novo empréstimo curto ou médio e longo prazo, deverá o município ter em consideração o limite da dívida total, deixando de existir o conceito de limite de endividamento curto prazo e médio e longo prazo. Isto é o que diz a Degal. Não há, para efeitos da dívida total, não interessa se é de curto prazo, se é de médio ou longo prazo, ponto, é dívida. Para além disso, já agora eu gostava de colocar também uma questão prévia. E gostava de perguntar ao Sr. Vice-Presidente, considerando que todas as propostas apresentadas, com exceção da proposta da Caixa de Crédito Agrícola, já têm a sua validade caducada. Portanto, todas as propostas que temos apresentadas tinham uma determinada validade, 60, 90 dias, e eu estive a verificar, todas elas estão caducadas, com exceção da proposta de Caixa de Crédito Agrícola, que não tinha prazo. E, portanto, pergunto-lhe se fez novos pedidos, se fez pedidos à banca no sentido de saber se aquelas propostas estão em vigor, se mantêm as mesmas condições ou não, porque, efetivamente, se vamos basear-nos naquela questão, elas neste momento estão todas caducadas menos uma, porque não tinha prazo. Por outro lado, o Dr. Jorge Carvalho aqui também já foi bastante claro. É que esta questão da dívida excepcionada ou não excepcionada, do regime transitório ou não transitório, a interpretação que é feita pelo Executivo é exatamente ao contrário do que diz a lei. Peço desculpa, mas é verdade. É verdade. E, portanto, desta vez temos exatamente um mapa demonstrativo de endividamento. Sabemos que, de acordo com o conceito de dívida total, o município não cumpre. E para efeitos de sanções, está excepcionado, de acordo com o regime transitório. Agora, eu continuo com as mesmas dúvidas se o município tem ou não tem essa capacidade de endividamento, de contrair ou não contrair este empréstimo. Parece-me, de acordo com aquilo que diz a lei e de acordo com aquilo que é o parecer da Degal e não o parecer da doutora Carla, continuo com essas dúvidas. Tenho as dúvidas também relativamente às propostas apresentadas pelos bancos que estão caducadas, se realmente se as condições apresentadas inicialmente se mantêm ou se efetivamente pediu, digamos, uma reavaliação das propostas e das condições. Muito obrigado, Sr. Vogal José Carvalhinho. Para as primeiras intervenções, para finalizar, a Sra. Vogal Aurora Moraes, faz favor. Boa noite, Sr. Presidente em exercício, à mesa, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vice-Presidente, Sr. Vereador, Srs. Vogais e demais aqui presentes. Bem, eu realmente às vezes tenho dúvidas, porque convenço-me que estou a ouvir uma coisa e na realidade ouço outra. É que de facto aquilo que se discutiu aqui na Assembleia, na última Assembleia,
foi de facto a exigência ou não do mapa demonstrativo da capacidade de endividamento. Aquilo que eu ouvi aqui, que a ata ainda não está feita, mas vou verificar isso na ata, foi que iria ser solicitado parecer ao DGAL quanto à obrigatoriedade ou não de entrega do mapa demonstrativo da capacidade de endividamento do município. Inclusivamente tivemos aqui a ler exaustivamente o artigo que se refere ao contrato a curto prazo, que excepcionava, se excepcionava ou não, o número 5 do artigo anterior. Eu acho que não foi isto que eu assisti aqui na última Assembleia. Bem, quando recebi o mail da Isaura a dizer que a documentação já estava na plataforma, fui eu curiosamente ver, afinal, deixa-me ver se estou errada, e se não é necessário mapa demonstrativo nenhum. A primeira coisa que eu vi lá foi mapa demonstrativo. Pronto, devo ter razão, ok. Entretanto, fui ver uns mails que lá estavam, tinham sido enviados. Os mails, em lado algum, falam do mapa demonstrativo da capacidade de endividamento. O que me leva a concluir que o Sr. Vice-Presidente da Câmara, que esteve aqui na última Assembleia, não precisou, afinal, de pedir parecer a ninguém acerca da exigência desse documento, que fê-lo voluntariamente. Então, estes e-mails constam o quê nestes e-mails? Constam uns pedidos de informação particulares, meramente particulares, quanto à possibilidade ou não de contrair este empréstimo de curto prazo. Bem, em primeiro lugar, e isto é bom que se refira, os quadros que vão junto com os e-mails em nada condizem com o mapa demonstrativo da capacidade de endividamento. Portanto, com todo respeito, parece-me que estes e-mails enviaram números que não correspondem à realidade e que podem induzir em erro. E induziram em erro, de certeza. Depois, contactaram pessoas que se desconhecem quem são e, conforme já foi aqui referido pelos meus colegas, não foi fornecido um parecer oficial do DGAL acerca disso. Até porque, se assim fosse, a DGAL não tinha que fazer nada mais, nada menos daquilo que já fez quando emitiu os pareceres a propósito dos documentos previsionais. Tinha, pelo menos, que confirmar. Não, aqui limitam-se a citar a lei. E o que é que nós temos aqui? Temos, efetivamente, neste mapa demonstrativo da capacidade de endividamento, que, à data de 31 de 12, a capacidade de endividamento já estava excedida, já estava em excesso. Não há dúvida nenhuma, não cumpre os limites. E depois o que é que faz a Câmara Municipal? Bem, como não cumpre os limites previstos no artigo 52, então há que ver se cumpre os limites do artigo 84. E dizem que, de acordo com as dívidas que foram excepcionadas pela Câmara, e aí bem, porque cumpre o artigo 84, estamos de acordo, fazendo as contas à dívidas excepcionadas pela Câmara, já está em cumprimento. Bem, eu só quero relembrar aqui uma coisa, é que o artigo 84 é um regime transitório, ponto número 1. Ponto número 2, diz, no caso em que um município cumpra os limites do endividamento na data de entrada em vigor da presente lei. A presente lei entrou em vigor em 2013 e, à data, o município já não cumpria os limites do endividamento. E, de acordo com o artigo 84, se o município cumprir os limites do endividamento, mas o valor total da dívida for superior em virtude das ditas dívidas excepcionadas, então, neste caso, não está sujeito a sanções. É o que diz o artigo 84, é claríssimo. Aqui arranjaram uma maneira de fazer aplicar o artigo 84 e assim fazer cumprir uma lei que não é possível, porque o artigo 852 nunca está cumprido. Este é o meu entendimento. Mas pronto, não vou voltar agora aqui, até porque já fui acusada aqui de fazer ameaças, portanto não vou entrar em mais pormenores, porque eu já percebi que esta discussão é, de certa forma, entrar em saco-roto. Portanto, a única coisa que eu vou pedir à mesa é que seja feita a votação nominal. Porque eu acho que isto vai correr mal. Oxalá não corra para bem de todos nós. Mas eu acho que isto vai correr muito mal. Porque isto não cumpre o artigo 52.
a Câmara Municipal de Espinho excedeu a capacidade de endividamento, como vocês próprios verificam no macro demonstrativo da capacidade de endividamento. Isto preocupa-me. E depois ainda há um problema maior, porque isso também não quero estar a fazer futurologia, mas se correr mal e se não for pago no final do ano, vai transitar para o próximo orçamento. Vai transitar para o próximo orçamento, vai passar a ser dívida fundada, que está sujeito ao visto do Tribunal de Contas. E aí vamos ver quem vai estar sujeito ao apuramento das responsabilidades. Portanto, eu peço unicamente a votação nominal, porque tenho que me proteger. Terminadas as primeiras inscrições, vamos para as segundas. O Sr. Vogal Paulo Castro, inscrição. O Sr. Vogal Jorge Carvalho, segunda intervenção. Mais inscrições? O Sr. Vogal José Carvalhinho. E é tudo? O Sr. Vogal Paulo Castro tem a palavra. Bem, vamos então por partes. Acho que um aspecto importante é que acho que a discussão está aí por... Já na última sessão também foi por esse caminho e este está aí por mesmo. Aqui a tendência é mesmo evitar a contração do empréstimo, não é? Mas tentar-nos coagir, ameaçar, temer. Se calhar alguns elementos começam a ter algumas dúvidas, mas vamos tentar esclarecer, porque acho que hoje as coisas têm que correr no sentido contrário à vossa pretensão. Uma coisa grave que está aqui sempre a ser referida é tirar o crédito aos funcionários que estão nestes departamentos. Se tiram o crédito às pessoas que trabalham na DGAL ou na CCRN, também estão a tirar a capacidade técnica da doutora Maria João Rodrigues. Porquê? Porque a doutora Maria João Rodrigues é que pede, em nome da Câmara Municipal, o parecer aos respectivos organismos. Doutora, ainda bem que está cá presente. Ou seja, finaliza assim o mail da doutora Maria João Rodrigues. Sendo finalidade única, assim o município solicita informação concreta se pode ou não contratar um empréstimo de curto prazo para 2015 no montante máximo de 1.800.000. Eu acho que quem pergunta assim, acho que a resposta vai neste sentido. Tem alguma dúvida até aqui? Eu não tenho. Então vamos então ao parecer ou àquilo que relata o técnico do organismo que os nossos colegas da bancada tanto descredibilizam as pessoas. Que diz assim, que ele é extenso, se quiserem o faculto a quem está cá presente, e diz assim: faça o exposto, depois de explicar tecnicamente, no que se refere aos empréstimos de curto prazo, não existe limite para a contratação de empréstimos de curto prazo. Estes devem ser contraídos apenas para ocorrer a dificuldades de tesouraria, devendo ser amortizados até ao fim do exercício económico, até aqui ninguém tem dúvidas, em que foram contratados. Se forem contratados no dia 1 de janeiro de 2015 ou no dia 30 de dezembro de 2015, ou no dia 31 tem que estar liquidado. Ninguém tem dúvidas disso. Eu também não tenho. E acho que nós também não temos. Caso não seja amortizado até ao final do exercício económico em que for contratado, este será convertido em empréstimo de médio e longo prazo e aí releva para a dívida do município. Ou seja, até aqui é dívida de curto prazo, mas que não releva. Ok? Até aqui ninguém tem dúvidas. Isto foi escrito pela doutora Marlene Carvalho, técnica superior da Divisão de Apoio às Autarquias Locais, Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Administração Local, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, que não vale nada para os nossos colegas da bancada. E depois a resposta da CCRN e a confirmação da DGAL, que diz o seguinte: em resposta à questão colocada, segue a análise efetuada por esta CDM, que é confirmada pela DGAL nos termos do e-mail entretanto enviado. Então, vamos pegar no mail entretanto enviado pela própria DGAL. Se me derem um favor, que isto vai demorar um bocadinho. Que diz assim: boa tarde, doutora Marlene. Isto foi escrita pela doutora Carla Amador, técnica superior do Departamento para a Cooperação e Assuntos Financeiros de DGAL. Ok? Por isso, esta gente, desculpem, não tem capacidade, não tem credibilidade, nem competência. Não estou nada.
em resposta à questão colocada pelo município de Espinho, e tendo em conta o empréstimo de curto prazo, deverá, nos termos do número 1 do artigo 50 da Lei 73/2013, de 3 de setembro, ser amortizado até ao final de 2015. Estão outra vez a bater na tecla que tem que ser amortizado. Todos nós sabemos disso. Já o empréstimo ano passado dos 950 mil também era assim e os anos anteriores também não eram assim. O mesmo não irá, nesta situação, ou seja, se for amortizado, onerar o endividamento municipal em 31 de 12 de 2015, pelo que não prejudica o cumprimento do limite da dívida total previsto no número 1 do artigo 52 do supracitada lei. Faço o exposto. Continuamos a ser do parecer que o empréstimo deve ser aprovado, deve ser contraído para o bem do município. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vogal Paulo Castro. Tem a palavra o Sr. Vogal Jorge Carvalho para a sua segunda intervenção. Isto, ainda bem que eu não sou professor de Direito e o Dr. Paulo Castro não é aluno de Direito, porque senão chumbava redondo. Eu sabia disso, Porque uma coisa é esta. O que é que diz a doutora, não sei o que é Carvalho, não é? A Marlene, que atraiçou o nome dos Carvalhos, que diz uma coisa que toda a gente já sabe que não é assim, que é, para os empréstimos de curto prazo não há limites. É o que ela diz, não há limites, pode-se pedir o que quiser. Se a Câmara quisesse pedir 100 milhões, pedia 100 milhões, desde que houvesse alguém que lhe emprestasse. O parecer legal que nós temos cá, oficial, diz, essa lei já não, hoje a lei atual, esta, já não é assim. Agora não há diferença entre curto, médio e longo prazo. Portanto, o curto prazo está sujeito às mesmas regras do médio e do longo. Agora, o que é que acontece? É que a Degal respondeu à Câmara de Espinho. A Degal não ensinou a doutora Marlene que a lei não podia continuar a ser lida como era lida antigamente. Ela memorizou que os empréstimos a curto prazo não tinham lei. Portanto, era o montante que se quisesse. E é isto que ela diz, convencida que está a dizer uma grande verdade. Mas não está a interpretar a lei que está em vigor, que entrou em vigor em 2013. E se fosse verdade o que ela diz, a Câmara não nos trazia o mapa demonstrativo de endividamento, porque a Câmara só traz o mapa demonstrativo de endividamento porque há limites ao endividamento no curto prazo. E a Câmara diz que o artigo 52, número 1, está fora do limite. Portanto, a Câmara é a Câmara que desautoriza a doutora Marlene Carvalho. A doutora Marlene Carvalho diz não há limites, logo, se não há limites, não há mapas demonstrativos, não é preciso demonstrar limite. E, portanto, a Câmara diz, ela diz, mas não é verdade. E, portanto, há limites e nós fazemos o mapa que está na lei. A doutora Amadora não diz isso, ela diz não há limites, pode contrair o que quiser. Ela responde a uma coisa, que é o artigo 50, não é o que está em causa, porque, diz o Dr. Paulo, por razão, a Câmara perguntou-lhe, posso fazer um empréstimo de 1.800.000? Nenhum deles diz pode. Uma diz pode porque não há limite. Mas não é este. Diz pode, não há limite, pode pergunta o que quiser, leva o empréstimo que quiser, nos curtos prazos não há limite. A outra defende-se, a amiga, e diz, nos termos do número 50, tem de ser pago. Isso toda a gente sabe, tem de ser pago. Mas agora, o ter de ser pago não tem limite? Tem. O artigo 52 aplica-se, diz o Degal, aos curtos prazos. O facto de ser curto prazo tem limite. E a Câmara diz, tem sim senhora, e tanto tem que nós vamos fazer esse limite. E a doutora Maria João diz, o artigo 50 ultrapassou fora do limite do artigo 52. Então diz isto, fora do limite do artigo 52. Portanto, nem a doutora Maria João Rodrigues aceitou
e concordou com o parecer do tal técnica superior do CCRN, nem com a técnica superior do Degal, porque ambas dizem que o artigo 52 está a ser cumprido, ou pode ser cumprido. Ela diz não está. Portanto, a técnica da Câmara, que no fundo é que quem tem de se atravessar, foi muito mais comedida e pôs-se muito mais à defesa do que as outras que estão a dar palpite de meio para as amigas. E, portanto, diz, ultrapassa o limite. Está aqui escrito. E, portanto, vocês não podem ignorar, não podem dizer, não ultrapassa, porque a outra diz que não há limites. A Câmara traz aqui o mapa a dizer que ultrapassa. Então temos o segundo aspecto. E ultrapassando, o artigo 84 permite que haja essa ultrapassagem, foi aquilo que o Vicente disse na outra vez. É possível porque este artigo 84 significa que no ano 2015 não há limite. Mas não é isso que diz o artigo 84. Fazia jeito à Câmara que o artigo 84 dissesse isso. No ano de 2015 ainda não é para levar a sério a lei. O artigo 52 só durante o ano de 2015 não se aplica. Mas não é isso que lá diz. O artigo 84 isenta de sanções quem, estando dentro dos limites, seja colocado fora dos limites de acordo com as novas regras. Mas não diz que é legal. Não diz que é legal, nem diz que lá vai coisa. E as novas regras são as novas regras do endividamento excepcional. São aqueles valores que a Câmara não considera dever a ninguém. De sanção. Escapou o quê? Se você não sabe ler o artigo 84, eu não tenho aqui, senão eu lia exatamente se eu tivesse aqui. Se eu tivesse aqui, eu lia exatamente o que diz o artigo 84. E esse artigo 84 foi discutido aqui, e lido, e relido, e discutido aqui na última Assembleia, que levou a dizer, havendo essas dúvidas, vamos tirar as dúvidas ao legal. Mas o que é que diz o legal, então? O artigo 84 excepciona. Quer que eu lhe diga de memória, eu não decorei o artigo 84. O artigo 84 não é exatamente uma ave-maria que a pessoa é ensinada de pequenino a recitar. E que depois, eu, que nem sou católico e que sou ateu, se me pedir para recitar a ave-maria, eu sei, tantas vezes a disse, que é daquelas coisas que a pessoa morre, ou morre com Alzheimer, ou morre a sabê-la recitar. Ou o Padre Nosso, a mesma coisa. Mas o artigo 84... já que nos fizeram chegar aqui, eu vou ler ao Sr. Presidente, já que, apesar de ser licenciado em Direito, ainda precisa que lhe leia o artigo 84, e, portanto, presumo que não leu, então eu vou-lhe dizer: regime transitório para o endividamento excepcionado. Endividamento excepcionado. No caso em que o município cumpra os limites de endividamento na data de entrada em vigor da presente lei, e esta falhou logo, portanto já não se aplica a espinho, porque não é no endividamento, não é um limite, não cumpria os limites à data de entrada em vigor desta lei, mas que passe a registrar uma dívida total superior aos limites previstos no artigo 52, apenas por efeito da existência de dívidas excepcionais constituídas em data anterior. E este apenas é importante, porque estava dentro dos limites e deixou de estar porque passou a ser contada a dívida excepcionada que não era anteriormente contada. Simplesmente no tempo em que a dívida excepcionada não era contada, a Câmara já tinha excedido o limite. E, portanto, não está aqui nem na data da entrada, nem no apenas. Portanto, é excluída a Câmara. Em data anterior à entrada do endividamento, não deve o município ser sujeito a sanções previstas na presente lei. Portanto, presente. Não deve ser sujeito a estas sanções. Se o município, à data de entrada em vigor, tem duas condições antes.
Primeira, a data de entrada em vigor cumpriu os limites. A Câmara não cumpriu os limites. Segundo, que o incumprimento resultou da soma da dívida excepcionada. Não foi o caso resultante de Espinho. Porque senão o legal tinha dito no parecer que deu que Espinho estava abrangido. O legal chama a atenção. O legal oficial, não é um técnico do legal, é o legal que assume a responsabilidade daquilo, chama a atenção do município de Espinho para a ilegalidade. E diz mais, disse que esse parecer devia vir à Assembleia Municipal para ser discutido o empréstimo. Portanto, se fosse com esta leviandade em que a Câmara diz, vou pedir 1.800.000, e o legal diz, está tudo bem, mas chamamos a atenção que está ilegal, a atenção que há regras mais, e enviem à Assembleia Municipal o parecer, para que alguma vez o legal exigiu para estas coisas que a Assembleia Municipal tivesse parecer? Não, exige agora por uma razão muito simples. É que a Assembleia, se o aprovar, tem de ser responsabilizada por esse parecer, porque contrariou o parecer, e das duas uma, a Assembleia tem razão, e o legal está mal, e a Assembleia contrariou bem, porque era ilegal o que o legal está a fazer, ou o legal tem razão, a Assembleia desrespeitou um parecer que conscientemente e que por escrito tinha sido apresentado à Assembleia, e quem contraria o parecer é responsabilizado pelo resultado da lei. E, portanto, não é tal ameaça, não são ameaças, são alertas da responsabilidade das pessoas. Aquilo que me custaria muito era amanhã serem pessoas desta Assembleia responsabilizadas e disseram, o senhor é licenciado em Direito e deixou passar isso, não nos alertou para a asneira que fizemos. Não é por falta de alerta, não é ameaça. Não é ameaça, é alerta. Eu não sei se o Sr. Presidente quer que eu continue a ler o artigo, se já chegou até aqui. Sr. Vogal, o Sr. Presidente da Câmara já disse que estava esclarecido, só pedia para concluir. E, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que, nos termos legais, a CDU também requer a votação nominal, para que em ata fique registado quem vota a favor, quem vota contra, quem se abstém, e depois, no fim, daqui a um ano, daqui a dois, quando se apurar quem é que tinha razão, quem for responsabilizado não pode dizer, afinal, eu não sabia, eu fui levado de cebolada, não é levado de cebolada, aqui vai, conscientemente, quem quiser ir. Muito obrigado, Sr. Vogal. Jorge Carvalho, tem a palavra o Sr. Vogal José Carvalhinho. Dr. Paulo Castro, nós não estamos sequer aqui a desconsiderar a opinião dos técnicos, por amor de Deus. Nem nunca ninguém referiu isso. Contudo, queria dizer que a Regal, no parecer que deu já ao município por duas vezes, e é bom que se diga isto por duas vezes, diz, a propósito da contratação deste empréstimo de curto prazo, que, e vou passar a ler, o município deverá avaliar coerentemente esta previsão, uma vez que se apura que o município de Espinho excede o limite da dívida total preconizado na Lei 73/2013, 3 de setembro. Isto é o que diz a Regal por duas vezes. Segundo aspecto, portanto, eu penso que isto é claro, também é claro, tão claro. Segundo aspecto, realmente, a doutora Maria João, técnica deste município, expôs a situação em concreto da dívida, apesar de depois das coisas não baterem realmente certas, um quadro não bate certo com o outro, do mapa do endividamento, e a doutora Maria João expõe em concreto a situação da dívida do município de Espinho. Contudo, nem a doutora Marlene Carvalho, nem a doutora Carla Amador, nos seus pareceres, se referem à situação de Espinho em concreto. Dão pareceres absolutamente genéricos, sem aplicar à situação em concreto do município de Espinho. E, por isso, é que eu digo o seguinte,
E aí, quando eu dizia há bocadinho que o Dr. Paulo está a incorrer num vício de raciocínio, nenhuma delas está a apreciar se o município de Espinho já está em excesso de endividamento ou não. Nenhuma está aqui a apreciar essa circunstância. E a verdade é que Espinho, o município de Espinho, está em excesso de dívida total. Ultrapassou a dívida total. Ponto. Ponto. É diferente de ir ultrapassar essa dívida por efeito da contratação do empréstimo de curto prazo. O problema é que, a priori, o município já está a exceder o limite de dívida total. E a própria doutora Marlene que diz, não sou eu, não obstante, para efeitos de contratação de novo empréstimo curto, médio ou longo prazo, deverá o município ter em consideração o limite da dívida total, conforme artigos 52 e 54 da Lei 73. Ela também diz isso. É própria também a doutora Marlene que diz. E, portanto, eu continuo a ter as minhas dúvidas, porque o parecer da Adegal que eu tenho, e que recebemos por 2 vezes, diz, aplicando à situação em concreto o município de Espinho, que deverá o município, em coerência, reavaliar esta previsão do empréstimo, uma vez que já se encontra em excesso de dívida face ao limite total. Paralelamente, e já agora, gostaria também que o Sr. Vice-Presidente nos pudesse esclarecer, constantemente invoca o artigo 84, é se à data da entrada em vigor da lei, 1 de janeiro de 2014, Espinho, o município de Espinho, já estava em cumprimento do limite de dívida, do endividamento líquido ou não. Porque diz lá, se não estiver e ficar, o problema é que nós já estávamos, ou não. À data da entrada em vigor da lei, Espinho estava já em excesso relativamente ao endividamento total ou não? É porque, se estiver, exclui logo a aplicação do artigo 84. Portanto, eu tinha aqui 2 fundadas dúvidas, são tantas dívidas. Este é o bocado do empréstimo do ano passado. Não? Deste? Ano passado. É? É por causa deste empréstimo ou do empréstimo? Deste. Então este ano foi contraído, como é que nós estamos com base na dívida? Não, mas é que isso implica com a lei anterior. Se dizes que à data de entrada em vigor, já não se aplica o 84, porque já estava em incumprimento. Sr. Vogal, concluiu? Muito obrigado, Sr. Vogal. Segue-se a intervenção do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Espinho. Muito boa noite. Parece que estamos aqui numa disputa de 2 grupos, os que querem aprovar e os que não querem aprovar, ou que não seja aprovado, ou que não seja aprovado. E cada um parece que se esgrime com os seus argumentos, e eu não estou aqui a dizer que os argumentos ou do outro são válidos ou não são válidos. A verdade é que nós, dentro de poucos minutos, vamos ter que fazer uma votação, e é perfeitamente normal e legítimo que haja esta discussão. E que cada um dos membros que estão aqui queiram ter o máximo de informação, sob pena, porque se há uns anos atrás não era tão público a ação fiscalizadora do Estado sobre as decisões dos autarcas, hoje é uma realidade, e daí que acho perfeitamente normal que os vogais queiram a votação nominal deste ponto. Agora, eu estou aqui num órgão deliberativo, também faço parte de um órgão executivo, e jamais traria à minha Assembleia, ou levaria à minha Assembleia, um documento em que o próprio Executivo não acreditava e iria estar a levar o seu grupo parlamentar e os seus vogais a cometer uma infração. É legítimo que a Câmara Municipal esteja a colocar esta proposta em cima da mesa, se a Direção-Geral das Autarquias Locais, e não a Direção-Geral,
se a Direção-Geral, se um técnico da Direção-Geral não inviabiliza o empréstimo, esta posição está a ser assumida pela própria legal, porque o técnico não pode dar parecer. O técnico não pode estar a dar pareceres para fora que vinculem em nome da legal. Ela usou o nome da legal e não o seu e-mail particular na resposta. Usou o e-mail de trabalho pelo que alguma coisa tem que valer. E se isto correr mal, esta senhora que deu esses pareceres vai ser a primeira a ter que explicar porque é que deu aqueles pareceres. E eu disto não tenho qualquer dúvida. Porque os pareceres que estão no e-mail são e-mails de trabalho. E que nos estão a dar informação. Eu não sei se ela sabe que os e-mails dela estão a ser utilizados nesta sessão, não sei. Mas a verdade é que ela os fez e a partir do momento que os fez não pediu confidencialidade e se não pediu confidencialidade estão a ser utilizados para a discussão deste ponto. Por isso, a posição da Junta de Freguesia, que eu aqui estou a representar, tem que ouvir muito bem quais são as opiniões. Em primeiro lugar, queria dizer ao Paulo Castro que a palavra coação não é bem-vinda a esta discussão, porque está-se a fazer política, Paulo Castro, não está-se a fazer coação. Coação não é uma palavra bem-vinda a esta Assembleia. Política, sim. Há quem queira, há quem não queira. E depois tem que perceber a legitimidade de cada um, porque nenhum dos membros que estão aqui da Assembleia, e eu também, não somos profissionais da Assembleia Municipal. Temos a nossa vida particular e pessoal e não queremos que uma decisão que aqui tomamos venha a prejudicar o nosso futuro. Portanto, é legítimo o pedido da votação nominal. Agora, cada de nós tem que votar com o máximo de salvaguarda e não ligeireza. Foi por isso que se adiou para hoje, é por isso que a Câmara hoje nos dá mais informação, é por isso que, se é uma informação da legal ou da técnica da legal, não há muita diferença. Não há muita diferença. Porque um advogado do escritório do Dr. Jorge Carvalho mandar um e-mail e for um e-mail de trabalho, vai vincular também a opinião do Dr. Jorge Carvalho. Vai. Se calhar vai. Pelo que, não estando eu aqui a defender uma posição nem outra posição, a Junta de Freguesia já tem definido a sua votação, acha que a votação deve ser nominal para proteção daqueles que claramente têm algum receio, eu não vou dizer legítimo ou não, de proteção para o futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Espinho. Não havendo mais inscrições, eu dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Espinho para fazer a sua intervenção. Muito obrigado. Sr. Presidente, vou tentar ser rápido, até porque na sessão anterior este documento já foi amplamente discutido obviamente, a Câmara Municipal, tendo dado as explicações devidas, que agora as vou reiterar de certa forma, porque de certa forma voltam aqui a ser postas em causa pela Assembleia, a Câmara na sessão anterior entendeu que não deveria ficar a dúvida, portanto, não deveria ficar a dúvida e naturalmente solicitou o parecer quer à CCDRN, quer à DGAL relativamente a esta matéria. E o parecer que a Câmara recebe da CCDR e da DGAL é, de certa forma, um parecer concertado, ou seja, a CCDR toma uma posição, mas entende que a DGAL deve dar parecer conjunto e, portanto, ela própria reenvia à DGAL e estabelece contacto direto, portanto, mais do que um parecer de uma determinada entidade, é um parecer concertado entre a CCDRN e a própria DGAL, o que tem, obviamente, muito mais valor, como sabem, quando estes pareceres são conjuntos de duas entidades diferentes. E eu já tinha dito aqui, por exemplo, que não havia dúvida relativamente ao parecer ou à informação que nós temos, por exemplo, relativamente a qual é o entendimento da Inspeção-Geral de Finanças, que é a entidade
que depois fiscaliza o município nesta área e o entendimento da Inspeção-Geral de Finanças é claramente este entendimento. Embora este entendimento não tenha sido o entendimento inicial da DEGAL, mas não o relativo ao parecer, porque no parecer da DEGAL, que deu em sede de orçamento, a DEGAL não coloca isso no parecer negativo, ou seja, naquilo que eram os pontos a corrigir. Esta questão do empréstimo não está lá colocada, tanto mais que o município respondeu às alterações orçamentais que foram solicitadas em sede do primeiro parecer, e o segundo parecer vem sem qualquer reserva para a aprovação a esta Assembleia. Portanto, se a DEGAL tivesse a intenção de impedir o município de proceder ao empréstimo, estaria constante no próprio parecer em sede orçamental, e não está. E, portanto, nós solicitamos este parecer. Da leitura do texto que nos foi enviado, é claríssimo que se o município não pudesse, a DEGAL teria lá colocado, não pode, e é claríssimo da leitura do texto que o município pode e que os municípios podem, mesmo aqueles que estão com excesso de endividamento, que não é o caso de Espinho. E então os seus lugares estão de facto fulos. Estão fulos primeiro porque na sessão anterior inclusive ameaçavam de ir para o Ministério Público. Portanto, quando se fala aqui sobre o Presidente da Junta em coação, é preciso perceber que houve vogais nesta Assembleia que disseram que se o documento fosse aprovado, que iriam para o Ministério Público fazer queixa. E, portanto, pediram já nessa altura a votação nominal, que eu acho que a Assembleia pode aprovar sem problema nenhum. E, portanto, como agora chegou esta informação, naturalmente os seus gajos estão fulos porque querem votar contra. Eu vou repetir aqui uma coisa que repeti na Assembleia anterior, mas que é pura verdade. Quando se vê o Partido Socialista votar contra o empréstimo de curto prazo, que sempre foi aprovado por todos os vogais, quer estejam no poder ou na oposição, tirando a CDU, já é o cúmulo de tudo, já é votar contra tudo, só porque querem votar contra. É só porque querem votar contra. Então, vê-se nas vossas intervenções, vocês estão realmente chateados. Eu percebo isso. A Câmara Municipal entende que vocês estejam chateados. O que vocês gostavam mesmo é que nós não pudéssemos fazer nada. Se nós não fizéssemos nada, não aprovássemos nada, vocês podiam apresentar aqui 500 documentos a dizer tudo. E vocês assim não podem, porque dizem que o município está-se a endividar continuamente, o município está a baixar a dívida continuamente. Agora já se lembrou que existe dívida total. Mas esqueceu-se de olhar para o montante. O Sr. Vogal Carvalhinho fez-me uma pergunta se o município estava a cumprir ou não. Ó Sr. Vogal, o senhor fez aqui uma intervenção tão longa quanto foi da prestação de contas, que eu pensei que o senhor tinha lido o documento. É que o tempo que o senhor demorou aqui a elencar um conjunto de coisas na altura da prestação de contas, parecia que tinha lido o documento. Se eu tivesse lido o documento, teria visto lá a capacidade de endividamento do município em 2013. É chato. Esqueceu-se. Se esqueceu, eu compreendo. O município, a 31 de dezembro de 2013, cumpria a legislação e o limite de endividamento. Foi com a entrada em vigor da nova lei e com a mudança do sistema de cálculo que o município passou a estar em excesso. Passou a estar em excesso, segundo o sistema de cálculo, nos termos do artigo 52, que é o sistema pelo qual nós nos teremos que cingir a partir de agora. Mas, para a infelicidade dos seus vogais, a Associação Nacional de Municípios conseguiu fazer uma alteração na lei, que foi uma alteração decisiva, que foi introduzir o artigo 84, que vem definir que os municípios que cumpriam o limite de endividamento e que entram em incumprimento, não por sua responsabilidade da gestão, mas porque a nova lei é mais exigente, estão apenas obrigados a uma redução de 10% ao ano. No fundo é isso, sintetizando a súmula de todos os artigos, no fundo é isso. O município de Espinho está obrigado, como todos os municípios que passaram a estar em excesso de endividamento, a reduzir o excesso em 10%. O excesso em 10%, nem sequer é 10% da dívida. É o 10% do excesso. Agora eu vou fazer aqui um exercício, não trago legos, senão fazia aquele exercício com os legos, mas vou fazer aqui um exercício convosco.
Se o município tinha um endividamento, o limite de endividamento do município, segundo os limites anteriores, era à volta de 39 milhões de euros. O município, como sabem, já teve 45, já excedeu o limite. A 31 de dezembro, o município estava abaixo, estava em 38 milhões e qualquer coisa. Portanto, estava abaixo do limite. Segundo o novo limite, o município de Espinho teria que estar na casa dos 31 milhões. O município, nesta altura, está na casa dos 36, 37 milhões, por aí. Ou seja, o município tem vindo a reduzir a dívida, mas, obviamente, não pode reduzir ao ponto. O documento que vos é apresenta aí explica que o município, de um ano para o outro, reduz 4 milhões de euros comparativamente em relação àquilo que era o excesso. Portanto, num ano tínhamos 11 milhões de excesso e no outro temos menos 4 milhões. Portanto, reduzimos não 10%, mas reduzimos 36%. Eu até já dava para, durante 3 anos, não ter que fazer mais nada. Se eu tinha que reduzir 10% e já reduzimos 36%, é uma chatice. Primeiro porque contraria aquilo que os seus vogais têm vindo a dizer, que é o descalabro, que a dívida está a aumentar. É chato. Contraria, está ali os números. Porque a doutora Maria João não pode ser boa financeira para umas coisas e má para outras. Ela não pode ser boa para dizer que o artigo 152 não é cumprido e depois ser má para dizer que cumpre no 84. É chato. A funcionária da Degal que deu o parecer sobre o orçamento é boa quando refere lá o artigo não sei quanto, mas quando no final do parecer não diz nada, afinal já não deve ser tão boa. Essa funcionária que deu o parecer sobre o orçamento não tem a mesma legitimidade que a outra. Portanto, isto depende dos funcionários. Eu hei de pedir, um catálogo de quais os funcionários a quem nós temos que pedir parecer os seus vogais da oposição. Mas queria aqui referir tão somente isto. O município tem reduzido o seu endividamento, o município, estando a cumprir aquilo que o regime transitório prevê, na prática, o município está a cumprir o limite de endividamento. Porque o município está a cumprir a lei. E a lei é toda, do primeiro artigo até o último. É verdade que o artigo 84 é aqueles quase do fim, mas a lei lê-se até ao fim. Não se lê até meio, lê-se até ao fim. É chato. Realmente é lamentável. Eu até fico triste por vocês, até começo a ter alguma pena, porque realmente o esforço que vocês fizeram para que o empréstimo de curto prazo não seja aprovado foi tão grande, que eu ainda não consegui perceber porquê. Se eu conseguisse perceber, do ponto de vista político, se eu conseguisse perceber porquê que vocês querem impedir que a Câmara trabalhe normalmente com a sua tesouraria, pague aos seus fornecedores a tempo, tenha dinheiro para pagar aos seus funcionários, mesmo quando as receitas não entram naquele mês e entram no mês a seguir, ou quando o dinheiro que tem que vir do CREN chega um mês depois, não impedir de continuar a saldar com os seus compromissos. Se os senhores pretendem que a Câmara Municipal não tenha essa capacidade de gestão diária, eu acho que vocês não pretendem isso. Estão sempre a falar na importância de ter funcionários, a CDU, devemos ter muitos funcionários. Mas é preciso dinheiro para os pagar ao final do mês. É preciso ter o prazo médio de pagamentos, tem que estar em ordem e tal, porque não estamos a atingir as metas. As faturas em atraso, eu ouço falar aqui nesta Assembleia, o município tem que pagar a tempo. Então, e depois, não querem aprovar o empréstimo de curto prazo que permite que ao longo do ano esses pagamentos sejam feitos? Vocês querem realmente impedir a Câmara Municipal de pagar com regularidade aos fornecedores, às juntas de freguesia e a outras entidades? Eu não acredito que vocês queiram isso. Então não consigo encontrar uma justificação para vocês estarem contra o empréstimo de curto prazo. Sobre as perguntas que me fizeram concretamente, a proposta que foi, selecionada como a melhor proposta, apresentava 45 dias para, ser informada de quem se havia nosso interesse em adjudicar, portanto, e foi, naturalmente, o relatório foi ao conhecimento dos respectivos concorrentes, e, portanto, esse prazo foi cumprido. E depois dizia que, em última análise, o documento tinha que ser validado ou assinado até 90 dias. Esses 90 dias terminam a 29
deste mês, portanto, no dia 29 de janeiro. Mas mesmo que esse prazo estivesse ultrapassado, bastaria à Câmara questionar o respectivo proponente se a proposta se mantinha. Se a proposta não se mantivesse, passaríamos para o segundo, porque não temos que estar a repetir o procedimento. Mas dizer que, mesmo assim, a proposta continua válida até ao dia 29 deste mês. E, obviamente, o Banco está disponível para a manter mesmo depois disso, isso não temos dúvidas, porque temos sido contactados pelo Banco, posso afiançar isso. O que nem sempre aconteceu neste município. Ter várias propostas de empréstimos de curto prazo com as taxas que nós tivemos, nem sempre aconteceu neste município. Aliás, nós tivemos um ano em que não houve banco que nos fizesse um empréstimo de curto prazo, mesmo estando aprovado. Portanto, isto também deve indicar alguma coisa em relação ao percurso que o município está a fazer. E deixe-me dizer, terminando desta forma, a lei, de facto, para efeitos de limite de endividamento, não estabelece se a dívida é de curto prazo, se ela é de longo prazo, se é um fornecedor, se é um funcionário, não estabelece. Porque qualquer dívida que o município tenha, segundo este regime, toda ela conta para efeitos de limite. Toda. E se o município, por exemplo, decidisse liquidar um determinado empréstimo na totalidade e contrair um outro do mesmo montante, desde que no final do ano ou no final do ano anterior demonstrasse que cumpriu o limite de endividamento e que no ano seguinte naturalmente continuaria a cumprir, neste caso a redução de 10%, no nosso entender e no entender de todos, porque não pode ser de outra forma, poderia contrair empréstimos. E deixem-me terminar com este exemplo muito paradigmático. Imaginem que, por azar, o município tinha, no ano 2015, uma amortização final de um empréstimo de 10 milhões de euros. Obviamente, ele não podia liquidar esses 10 milhões de euros todo no ano 2015. O que ele ia fazer é, provavelmente, contrair um novo de 8 milhões, liquidando os 10 e contraindo um novo de 8. Mesmo assim, estaria a cumprir perfeitamente o limite de endividamento com essa operação, porque o que a lei lhe obrigava, em todo o caso, era só reduzir 10% do excesso. Portanto, é preciso ler as coisas como elas são. E os municípios que cumprem endividamento e estão impossibilitados de aumentar a dívida em mais de 20%, não significa que não possam contrair um empréstimo com mais de 20%. O que eles teriam é que liquidar um outro de montante que impedisse que a dívida aumentasse mais de 20%. Este diz a lei. A lei define claramente, aqueles que estão a cumprir de um ano para o outro não podem aumentar mais que 20%. Os que não estão a cumprir de um ano para o outro têm que reduzir mais que 10%. É tão simples quanto isto. E o município, infelizmente, não por a ação deste Executivo, está nesse segundo grupo. Esperamos nós não por muito tempo. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Há um pedido de protesto. O Sr. Vogal Jorge Carvalho tem a palavra. Só para protestar relativamente à intervenção do Dr. Vicente, que nos diz que tem a posição das finanças é coincidente com a do município, mas não nos trouxe a nós, não nos entregou qualquer documento das finanças de onde resulte que o parecer das finanças é coincidente. O segundo protesto é este. A segunda parte do protesto, o segundo protesto é este. Diz, pois, mas os 1.800.000 sejam descansados que até ao fim do ano estará pago. Esperava eu que o Dr. Vicente dissesse, eu garanto isso, porque se chegarmos a 30 de dezembro e não estiver pago, eu ponho do meu bolso a diferença para que o município não pague. Porque no ano passado o município pediu metade deste valor. E, nesta lógica, seria a junho, estava liquidado os 900.000. Porque consegue, em meio ano, liquidar 900.000. Mas este ano, no ano passado, viu o Sr. Filipe para pagar os 900.000. Mas este ano, a cavalga para o dobro. E
e não nos dá garantia que o município não será castigado porque assume pessoalmente, ou garante pessoalmente, que essa dívida será liquidada. Muito obrigado, Sr. Vogal. Foram apresentados à mesa 3 requerimentos de votação nominal que agora se submetem à votação. Aliás, os requerimentos são provenientes do Sr. Vogal Jorge Carvalho, da Sra. Vogal Aurora Moraes e o Presidente da Junta diz que não. Só apoiou, não fez requerimento, só apoiou. Portanto, estes requerimentos estão submetidos à votação. É um direito, com respeito, está previsto a submeter à votação o direito de requerer a votação nominal. Podem os vogais não aceitar. O regimento consagra o regime de regra. O requerimento, pede o requerimento, que a pessoa pede um direito que a lei estabelece e diz, agora vamos votar, daqui a um bocado vamos votar se a CDU pode votar ou não votar. Se os outros disserem que não pode votar... É só, Sr. Vogal, eu percebo essa posição, é só porque o regimento consagra como regime de regra, é claro sobre isso, a votação deverá se anular, é só por isso, embora a lei... Pronto, se o PSD vai votar a favor, não tem sentido, efetivamente, a votação. Pronto, está resolvida a questão. Vamos então submeter à votação a autorização para a contratação do empréstimo de curto prazo de até 1.800.000 euros. Da bancada, quem vota contra? Se é nominal, Tem que fazer a chamada aqui na escola. fazer chamada aqui na escola. Mas anota-se, pode ser assim, e anota-se. Nota-se. É só, depois anotava-se os Quem nomes. está atrás de mim, eu não sei como é que vai votar. Eu não vejo. Então não pode voltar a cabeça. Não pode virar para trás. Mas pronto, tudo bem. A mesa aceita isso. Eu leio. O Sr. Vogal Otávio Lima, do Bloco de Esquerda. Sentido de voto? Contra. O Sr. Vogal Eugénio Cordeiro, da CDU. O Sr. Vogal Jorge Carvalho, da CDU. Desculpe, não se ouviu? Contra. O Sr. Vogal Aurora, do Partido Socialista. O Sr. Vogal José Carvalhinho, do Partido Socialista. O Sr. Vogal Joana de Vezas, do Partido Socialista. O Sr. Vogal Henrique, do Partido Socialista. O Sr. Vogal Ricardo Romeira, do Partido Socialista. Contra. O Sr. Vogal Paulo Lemos, do Partido Socialista. O Sr. Vogal Pedro Tavares, também do Partido Socialista. O Sr. Vogal Alfredo Rocha, também do Partido Socialista. O Sr. Presidente da Junta de Anteiquetim, Nuno Almeida. Desculpe. Abstenção. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Paramos, Manuel Dias. A favor. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Espinho, Rui Torres. A favor. O Sr. Vogal Luís Pinto, do Partido Social Democrata. O Sr. Vogal Manuel Pereira, do Partido Social Democrata. A favor. O Sr. Vogal Paulo Castro, do Partido Social Democrata. O Sr. Vogal Ricardo Sousa, do Partido Social Democrata. O Sr. Vogal, também do Partido Social Democrata, Paula Belinha. A Sra. Vogal Teresa Magalhães, do Partido Social Democrata, a favor. O Sr. Vogal Vítor Ruivo, do Partido Social Democrata, a favor. A mesa, Sr. Segundo Secretário da Posição, Segundo Secretário António Oliveira, Sra. Primeira Secretária Alexandra Flor, Presidente da Mesa em exercício, a favor. Resultado final. Resultado final.
a contratação do empréstimo de curto prazo foi aprovado com 12 votos a favor, 11 contra e uma abstenção.